Olá, meus amigos! Antes de começar a assistir esse vídeo, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e comente também. Isso vai ajudar bastante no nosso crescimento. Muito obrigado e vamos ao vídeo. Vamos falar de Corinthians, prof? Vamos. 1-0 contra o Botafogo. A gente falando do Corinthians, a gente não sai muito do Flamengo, né? Porque os dois vão se enfrentar, eles acabam se misturando. Mas deu para tirar um pouquinho aquela má impressão do meio de semana, essa vitória contra o Botafogo? Deu uma aliviadinha? Principalmente pela atitude do time, né? Para usar uma palavra que todo mundo usa aí. Não foi exuberante como foi o Flamengo, mas foi um Corinthians que agrediu mais o adversário do que costuma agredir com o seu time titular, que mostrou boas possibilidades, teve esse argentino que praticamente estreou, porque o que fizeram com ele no meio da semana não é estreia, né? O cara entrar daquele jeito, não conhecendo os companheiros, mostrou uma presença muito boa, uma chegada muito boa. O time tentou toques envolventes, principalmente no primeiro tempo, e conseguia. Saía rápido, e eu acho que é nisso que o Fausto, no futuro, o Fausto Vera pode ajudar, naquela saída de bola mais rápida. No fim, teve problemas, o Botafogo deu um sufoco considerável. Sim, o Cássio, no seu histórico, jogo 603, fez defesas importantes que acabaram garantindo o resultado. Legal, num jogo marcante assim, você não tomar o gol, né, prof? A gente que brinca no gol, a gente sabe como é que é. Isso daí ainda preciso levantar isso melhor, mas eu tenho desconfiança de que o Cássio seja o goleiro da história do Corinthians também com o maior número de jogos com a ficha limpa. Clean sheets? Clean sheets, exatamente. O goleiro ficha limpa. O goleiro ficha limpa, né? Então, no frigir dos ovos foi bom pelo resultado, pela limpada de barra a qual você se referiu, né? O Vitor Pereira tinha dito que o time entrou de barriga cheia contra o Atlético Goianiense. Nem tinha motivos para isso, porque aquela vitória contra o Galo, embora o resultado tenha sido bom, o desempenho também não foi essas coisas, né? Mas isso acabou. Esse problema não se tem. Esse moço que está aí chutando a gol, o Roger Guedes, a gente falava no começo do programa o que as escalações sinalizavam, né? Em relação a quem jogará, com ele é o contrário. O fato dele ter entrado... Significa que ele não vai jogar. Significa que ele não... Provavelmente ele não joga. Provavelmente não entrará contra o Flamengo. Não foi uma exibição exuberante como a do Flamengo, mas foi uma boa exibição do Corinthians. O Corinthians limpou uma barra que precisaria ter limpado diante dos olhos da sua torcida e vai com uma certa confiança também para esse confronto. A barra em relação à imagem, a sensação ruim deixada na derrota para o Atlético Goianiense, ela poderia ser limpa com uma vitória por 1-0, uma vitória magra, com muita disposição, né, muita vontade exibida assim e pouco jogo, né? Mas o Corinthians mostrou mais do que essa parte comportamental que foi tão cobrada pelo seu treinador, que não tem papas na língua, e é ótimo que não tenha, que não tem medo de falar os nomes dos jogadores quando ele faz observações críticas ao time dele, que também não tem medo de parecer aquela história que a gente comenta aqui, o diretor de cinema, que sabe quais são todos os problemas do filme que ele próprio fez e fala sobre eles como se não fosse dele o filme. Né? Ele também se coloca no meio disso tudo, porque isso, óbvio, né? É assim que funciona. Ele disse, nós treinamos com os que não jogam, os que estão voltando de lesão não estão nos mesmos níveis dos que vêm jogando. Sim. Então ele vive uma estranha situação em que tudo que ele pedia, ou seja, oferta de jogadores para poder escalar quem ele quer e não quem sobrou, não necessariamente conduz a um bom time, porque não é um time que treina, não é um time entrosado, não é um time que tem ritmo, porque os jogadores todos estão em situações diferentes. Então, para um técnico nessa posição, escalar o time que escalou hoje, o Corinthians mostrar a desenvoltura que mostrou em saída de bola pelo lado, por exemplo, com um entendimento entre os jogadores do lado do campo da defesa, com confiança para trocar passes próximos à área. Sim. O Corinthians fez isso várias vezes, porque o Botafogo, em determinados momentos, adiantou sua marcação e pressionou, principalmente quando a bola saía pelo lado esquerdo, e os jogadores por ali conseguiram desfazer essa pressão várias vezes. Então é mais um sinal de time que entra em campo, que pode não estar sendo treinado, mas
com as informações necessárias a respeito do que é para ser feito. E quando os jogadores contribuem com a postura, as coisas tendem, obviamente, a ser melhores. O Corinthians fez um bom jogo hoje contra um adversário tecnicamente inferior, numa situação difícil, porque não dá para tirar da cabeça dos jogadores, mesmo aqueles que não imaginam que jogarão contra o Flamengo. O famoso terça-feira. Que vem um jogo gigantesco aí na terça. Né? E qual será o meio-campo na terça-feira, Pedro? Me ajudem aí, hein? Vamos lá. Assim que você me der as dezenas da Mega Sena, eu te respondo o meio-campo de terça. O Maicon jogou, né? Pois é. O Maicon, e aí, vamos lá. O Fausto também. Quando a gente começou a tentar desenhar ali, brincando na redação, eu, você, o Zé e o Renatinho estavam nos Sport também, o Vini, nosso editor-chefe aqui hoje. Eu pensei, pelo desenho inicial, quando ele teve Rony e Fausto Vera, muito bem hoje, diga-se de passagem. Já mostrou que vai contribuir. Inteligente, intenso. Chega bem na frente. Joga rápido, não trava, talvez não tenha uma bola longa do Cantígio, mas será titular, eu não sei se na terça ele vai ser titular. Vai se apresentar, é interessante. Quando eu vi aquilo ali, eu imaginei, vamos ter Du e Maicon na terça contra o Flamengo. E o terceiro elemento? Mas deve ser o Cantígio, a gente conversava. Mas será que é um Cantígio para ter problema de chegada, para ter problema talvez de intensidade no Flamengo e Corinthians? Começou no banco. Para ter problema. Será que é um Juliano que sai no segundo tempo quando poderia tranquilamente ficar? Então talvez você esteja dosando. Eu, opinião minha, que só por uma situação de confronto, iria de Juliano. Porque esse Corinthians, quando teve peças mais qualificadas à frente, já teve problemas de não ter uma recomposição e depois uma qualidade quando tivesse a bola, quando recuperasse a bola. Acho que o Juliano pode resolver isso. O Cantígio, em alguns momentos de confronto decisivos, ele pode ser eleito melhor em campo, ele pode ser o cara que a torcida está querendo arrancar a força do gramado porque não está na rotação que o jogo pede. É a peça... Então, assim, eu acho... É apenas um achismo, assim como se eu fosse jogar na loteria, eu acho que ele viria com Maicon, Du e Cantígio. Maicon, Du e Cantígio. Maicon, Du e Cantígio. Desculpa. Sem Cantígio, Maicon, Du e Juliano. Parece o áudio, né? Que eu falei tudo pra aí. Maicon, Du e Juliano. Tá. Porque eu acho que o Fausto Vera vai entrar muito nessa briga que às vezes parece consolidada de Maicon, Du e alguém. Você acha que o Fausto Vera vai entrar na briga já pro confronto com o Flamengo? Na volta não sei. Depende da situação. A gente perde muitos jogadores de uma semana para outra. O Fausto Vera, ele se apresentou, a meu ver, hoje como um camisa 8. Para quem quisesse apegar às numerações antigas. O Rony fazia muito mais o 5 de combate, ele fazia o 8 de pegar a bola, às vezes rouba e chega, às vezes rouba e complementa, às vezes rouba e distribui, sai tocando rápido. O Vitor gosta disso, no ideal de jogo dele. Ainda não conseguiu ter o modelo ideal, mas ele gosta disso. Então acho que é bom observar a opção que se ganha, em termos de qualidade, para um meio-campo que para mim tem sido a grande interrogação. Porque o Roger você resolve, tendo a peça. A defesa você resolve. O meio de campo do Corinthians em jogos mais pesados, você não sabe o que é. Agora, para falar da parte defensiva, Bueno, hoje nós tivemos Balbuena e Bruno Mendes. Clean sheets, pode botar na conta deles também, não só do Cássio. E já jogaram juntos, também foi no jogo contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro. Foram bem também. É a melhor dupla possível ou tem que entrar o Gil? Porque aí esse jogo é um jogo cascudo, é um jogo grande, é um jogo pesado. Eu não estou imaginando o Raul Gustavo, que inclusive ficou fora hoje. Tem problema até físico. Porque tem problema físico e eu acho que o Raul ainda não entregou o suficiente para a gente confiar no Raul para um jogo desse nível. E aí? Então, eu saquei muito o Bruno Mendes na partida contra o Galo, né? A volta do Balbuena era a grande notícia, a novidade. A memória do corintiano com o Balbuena é espetacular, a do Bruno Mendes não era boa. Muitas vezes ele jogou improvisado de lateral direito no Corinthians e ali não rendia muito bem. Só que ele vem de uma temporada, um 2022, muito elogiada. O Inter não queria perder o jogador. O Inter tentou, mas não pôde, questão contratual, financeira e tal. Ele acabou voltando para o Corinthians. Mas ele estava bem no Internacional. E agora ele volta para um Corinthians, joga como zagueiro, né? Não vai quebrar galho como lateral. Arruma um parceiro que é um jogador muito seguro, muito sólido, líder, identificado com o clube e tal. E, aparentemente, por jogos significativos, sobretudo aquele contra o Galo, a resposta foi muito positiva. Então, acho que pela meritocracia que o Tite tanto gosta, né, colaborada com uma partida em que o Corinthians não é vazado em casa, eu acho que a tendência é de colocar os dois.
né? O Gil pode entrar, se for o terceiro zagueiro é outra história, né? Sim, mas eu acho que ele não vai abrir mão dessa linha de 4, dessa proteção. Eu não falei do meio campo, mas o Vera, ele é o chamado todo-campista, né? Que hoje é o tipo de jogador, para não falar de box-to-box e tal, mas é o tipo de jogador que é muito valorizado internacionalmente, né? Um jogador tipo exportação. Então, por exemplo, no jogo de hoje, ele deu lance de efeito, né? Toque de calcanhar, chegou à frente, quase fez gol, mas ele desarma, ele combate. Então, talvez ele não seja escalado por falta de treino, né? Por falta de entrosamento, o Vitor Pereira vai falar, poxa, o cara chegou agora há pouco, né? Ainda não tenho tanto tempo ali de rodagem para colocá-lo junto com outros parceiros ali e tal. Mas casaria muito bem como esse terceiro homem de meio campo, se aqui vai ser esse o sistema, né? E a defesa eu acho que está bem consolidada. Do Corinthians, linha de 4 contra o Flamengo, protege as beiradas. São 2 atacantes de alto nível, né? Então você precisa foi talvez o que pensou o Filipão, né? Você tem 2 atacantes ali fortes, você precisa ter um sistema para parar isso. Botar alguém para anular o Arrascaeta, não sei se ele vai fazer a marcação individual como foi a opção do Filipão, é uma alternativa para tentar bloquear o Flamengo de alguma forma. Fala, fiel! Quem será a dupla de zaga para este confronto decisivo nesta terça-feira pelas quartas de finais da Libertadores da América contra o Flamengo? Será o Bruno Mendes com o Balbuena? Será o Gil com Raul Gustavo? Deixe seu comentário aqui. Se você também não é inscrito do nosso canal, se inscreva, deixe o seu like. Isso vai nos ajudar bastante no crescimento do nosso canal. Todos os dias estamos aqui postando vídeos para você ficar bem informado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.